O Covid expôs que individualmente todo mundo vai para o buraco. Porque o cara diz, é só comigo? Mas tudo bem, mas ele sai por aí e contamina 20, o outro sai e contamina 50. Não dá. Ou você faz um pacto solidário. E por que que os países que mais estimularam o individualismo são os que estão em pior situação do Covid? Estados Unidos e Brasil. Porque você estimula os salvos quem puder. Em vez de você criar o espírito da solidariedade social, do outro, da responsabilidade social, você vai para o vale tudo. Então, nesse sentido, o PT é uma experiência que nasceu da luta social. E o erro do PT foi se desvincular. Ele tem que voltar à luta social. Barraco Filosófico. Boa tarde, está ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar, Cris. Ok. Ô Genuíno, primeiramente, muito bom estar aqui com você, né? Agradecer a gente estar podendo compartilhar um pedaço da história do Brasil, né? É muito gratificante para a gente. E para mim, em especial, que tem uma longa história na esquerda já, muito orgulho, porque eu só conheço você por livros. Então, ver o livro na minha frente é algo muito gratificante. Eu queria fazer uma reflexão. Eu sou de movimento social, né? Movimento de moradia do centro de São Paulo, e eu queria fazer uma pergunta muito ligada ao que o Mano Brown lançou em 2018, quando ele fez precipitadamente aquela fala sobre o PT voltar para as bases e tal. Eu queria que você explanasse mais, no sentido de que, com tantas filosofias que estão sendo lançadas a partir, principalmente, eu venho da periferia, sou de Mauá, né, da periferia de São Paulo, tal, cresci lá, uma cidade violenta nos 80, anos 90, a gente tinha muita vergonha de falar que era burguês. A palavra burguês, ela vinha dentro de um conceito muito negativo. Então a gente, quando via lá o cara que era burguês, que era playboy, normalmente era o pessoal que a gente ia escolher para no futebol a gente tentar a bota, né? E hoje não, hoje, e principalmente até por conta do acesso que o PT deu à classe média para estar consumindo, o conceito de burguês, ele acabou sendo muito receptivo. E ele traz a ideia do Mad Self-Man, a ideia da meritocracia, a ideia do começar do zero, né? Um monte de empresários aí que é herdeiro de um monte de nomes, de sobrenomes, de famílias, e que fala que começou do zero, vendendo sabonete e tal. Como é que a gente consegue acessar, dialogar, porque é uma questão também para a gente dos movimentos sociais, dialogar com as pessoas na base, sendo que esse discurso às vezes é tão sedutor, sendo que esse discurso individualista é tão sedutor, e principalmente, aí só para concluir, fechar a pergunta, se a igreja, que no seu período principalmente, né, com a teoria da libertação e tal, foi até os recônditos e levou uma mensagem de luta para as pessoas, essa igreja que hoje está voltando para a ideia colonialista, né, as igrejas neopentecostais e tal, essa ideia colonialista, como é que a gente consegue dialogar com as bases, sendo que o discurso dela é tão sedutor, promete tantas coisas, mesmo que não cumpra, e deixa as pessoas até mais depressivas do que a gente espera? Olha, Cris, em primeiro lugar, a luta política, ela é uma mistura da experiência vivida com a consciência. Então, nós não fazemos milagre só com o discurso. Tem a experiência vivida das pessoas. Por isso que eu digo, o PT nasceu da luta social, caristia, greves, pastoral, teologia da libertação. Durante um certo tempo, o PT usava a seguinte expressão: nós temos que ter um pé na luta social e um pé na luta eleitoral.
Durante um certo tempo, o pé da luta social foi diminuindo e a gente ficou só na luta institucional. Quando a gente ganhou a eleição para governar, a gente estava muito só na luta institucional. E o Mano Brown tem razão. Nós nos afastamos dos movimentos sociais. E o que significa isso? Significa que você não muda um país como o Brasil só com eleição. Nem também com luta armada só. Nem com a luta armada. Eu não estou querendo voltar à experiência. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que mudar criando maioria social e política, misturando eleição com organização de base. Se você não criar uma maioria social e política, se você não ganhar corações e mente dessas pessoas, se você não se apoiar nas experiências delas, se você não se fundir com as comunidades, por exemplo, hoje economia solidária, agricultura orgânica, experiências comunitárias, se você não se juntar com isso, é difícil. Por exemplo, o Partido Comunista Italiano, depois da Segunda Guerra Mundial, enfrentava muito a igreja lá. E eles tiraram a seguinte orientação: onde tiver uma igreja, nós vamos criar um centro cultural socialista do Partido Comunista. E criaram centros culturais, por isso que o PCI virou um grande partido de massa. Festa, juventude. Então, se você não criar instrumento de cultura, porque quando eu falo do socialismo, é uma questão de cultura. Por exemplo, o valor da solidariedade, o valor da comunidade, o valor da identidade, o valor da ação conjunta, isso vai criando a solidariedade. Eu acho que nós estamos vivendo uma oportunidade histórica. O Covid expôs que individualmente todo mundo vai para o buraco. Porque o cara diz, é só comigo, mas tudo bem, mas ele sai por aí e contamina 20, o outro sai e contamina 50, não dá. Ou você faz um pacto solidário, e por que os países que mais estimularam o individualismo são os que estão em pior situação do Covid? Estados Unidos e Brasil. Porque você estimula os salvos quem puder. Em vez de você criar o espírito da solidariedade social, do outro, da responsabilidade social, você vai para o vale tudo. Então, nesse sentido, o PT é uma experiência que nasceu da luta social. E o erro do PT foi se desvincular. Ele tem que voltar à luta social. Agora, voltar à luta social é dialogar com novos sujeitos sociais. Por exemplo, a classe trabalhadora não é mais a mesma. Hoje você tem o aplicativo, você tem o trabalhador informal, você tem o pequeno empresário, você tem o empreendedor, você tem a luta das mulheres, você tem a luta da juventude, você tem a luta das comunidades econômicas, você tem a luta da comunidade LGBTQIA+. Você tem que buscar este processo de integração. Porque no Brasil não muda só com a eleição. Porque, na verdade, o Estado brasileiro, mesmo com a democracia liberal, tem traços autoritários. Então, nesse sentido, esse foi um erro do PT. Para isso, nós temos que investir em formação, nós temos que botar os diretórios do PT e os núcleos para dialogar com as pessoas, nós temos que fazer uma frente de esquerda. Por exemplo, aqui no Butantã, onde eu moro, nós estamos criando uma frente popular da Zona Oeste, que junta Lapa, Perdizes, Pinheiros e Butantã, com os companheiros do PCdoB e do PSOL. E você cria um comitê. Aí luta pelo hospital universitário, luta pelo espaço cultural, Centro Cultural Butantã. Você vai criando formas de convívio coletivo. Sem isso, é muito difícil a esquerda, só com eleição, fazer essa disputa. Eu acho que eu concordo inteiramente com o Mano Brown. Qual é a força do Lula, pessoal? O Lula é maior do que o Lula e do que o PT. Maior do que o Lula é a primeira vez que eu estou dizendo. Ele é maior do que o Lula por quê? Porque o Lula, quando ele se coloca numa situação de encruzilhada, e quando ele vai para o povo, ele se multiplica. Ele vira um gênio, como ele fez ontem na entrevista. Ele é um gênio. Espontaneamente. Por quê? Porque o ser humano, e você sabe que a filosofia explica isso, o papel do indivíduo na história. Que você cria mitos, você cria referências. E a história da humanidade sempre teve grandes referências. E essas grandes referências, elas movem multidões, sentimentos e paixões. Movem também barbaridades, como foi Hitler, como foi Mussolini. E veja bem, qual é a força desse capitão? E eu quero discutir um pouco isso com vocês. A sociedade tem um purão, pessoal.
Você andando por aí, você vê, tem gente que defende pena de morte, que defende arma, que defende matar mulher, que defende matar gay, que defende matar negro. Esse porão fala isso. O que o capitão representa? Ele é a voz do porão que não tem vergonha de dizer isso. E ele potencializa esse porão. O genuíno, na linguagem popular, numa linguagem popular, ele permite que as pessoas percam a vergonha na cara. Isso mesmo. As pessoas tiram... Existe uma diferença na filosofia, Fernanda, entre senso comum e bom senso. Qual é a diferença? O senso comum, eu estou falando num debate filosófico, o senso comum é o natural. O bom senso é a consciência. Por isso que há uma diferença entre senso comum e bom senso. O Gramsci é que coloca isso. Esse senso comum da barbárie, do preconceito, da morte, está espalhado, e aí ele representa isso. Já o bom senso não. O bom senso pressupõe avaliar, calcular, se conscientizar. Então, esse pessoal perdeu a noção do bom senso. E diz o que quer, porque tem um presidente que diz o que quer. Então, nega. E porque tem um porão, né? Tem um porão da vergonha, né? Tem claro, um porão do... É o cara que só pensa na Bolsa de Valores. É o cara que... Ele é o feminicídio contra a mulher, mas agora está podendo aparecer, porque antes era clandestino em casa. É o preconceito contra gay que antes tinha, mas não aparecia, agora está aparecendo. Então, é esse porão que nós temos que derrotar, porque ele tem... Por que ele tem 20%, 30%? É esse porão que ele projeta contra o bom senso. O bom senso é você elaborar o discurso, é você explicar, é você convencer, é você reunir. O senso comum, não. Bom senso é analisar a situação, né? O Aristóteles chamava de froneses, que é analisar a situação. Conhecimento situado, que o nosso grupo já discutiu bastante isso, né? Tudo bem, Genuíno? Tudo bem, Sandra, fale. A gente sabe que a maioria dos eleitores, eles votam em nome, né? Infelizmente, não votam em partido, e a maioria esmagadora nem sabe o que significa um partido, não tem clareza do que são poderes, né? Esferas, não falam em política, misturam política com politicagem, é uma realidade que está aí. Sobre novo quadro, dentro do partido, se discute muito, e isso é muito importante. Você, como bom dirigente, provavelmente já discutiu a pauta, ou até já puxou essa pauta dessa importância, porque isso é democracia. Mas para um resultado objetivo e prático, né, você não acha que o PT ele erra na estratégia, na disputa da eleição para o governo de São Paulo, se comparado com a estratégia da presidência? Por exemplo, Lula, ele disputou 3 eleições consecutivas, perdeu até chegar à vitória. E a gente sempre sabe, no âmbito federal, que ele é o primeiro nome ali da lista, segundo Haddad, isso é claro na nossa cabeça, na cabeça do eleitor também como um todo, né? Em São Paulo é o contrário, você disputou em 2002, né, foi para o segundo turno, depois, em seguida foi Mercadante, acho que as 2 vezes, e as 2 vezes não teve segundo turno, se não me engano, foi primeiro turno. Eu fui o único que fui para o segundo turno. Depois foi Padilha, que ficou em terceiro, aí depois veio Marinho, que ficou em quarto, e agora fala em Tato para a próxima. Considerando que o eleitor, ele vota em nome, e será que o PT não está errando nessa estratégia em São Paulo, confundindo o eleitor, deixando o eleitor inseguro, e não está pensando nesse resultado estratégico objetivo mesmo, para a gente resolver, porque é importante São Paulo, né, que é uma catapulta até para a presidência, é muito importante essa cadeira. Na sua opinião, o que você acha, você como um bom dirigente que transita muito bem dentro do partido? Ô, Sandra, tua questão possibilita 3 respostas. A primeira é que o sistema político brasileiro precisa de uma profunda reforma, porque o sistema político brasileiro é uninominal. O sistema político uninominal favorece o personalismo, e você perde a noção de partido. O outro equívoco é quando você vota para presidente, você vota, vamos dizer assim, o eleitor é igual do norte ao sul do país, mas quando você vota para deputado, não. O peso do eleitor é diferente de acordo com o Estado. O terceiro equívoco é que uma eleição uninominal, você não valoriza o programa. Como você não valoriza o programa, às vezes o presidente é eleito com a maioria e essa maioria não se reflete no Congresso, porque não há uma correspondência. Nós temos que fazer uma reforma no sistema político eleitoral.
E eu acho que essa é uma das lacunas na democracia brasileira desde a Constituição de 88. O segundo problema é que na disputa política contra o PT, houve uma movimentação para criminalizar a política. Uma das estratégias da chamada guerra híbrida é criminalizar a política. A política é coisa da corrupção, é coisa de esperto. A política tem que ser substituída pela norma e pela justiça. A política é do gestor. A política é da técnica, tanto que surge o gestor, o administrador, surge a técnica autônoma, as agências, Banco Central Independente. Por quê? Porque a política que emana da soberania popular, que é o voto, é algo sujo. O povo não sabe votar. O povo vota em quem não tem condição. Então, há um descredenciamento da política. Isso é interesse da classe dominante que quer que a política seja feita através dos seus instrumentos, que é bancos, mídia, Forças Armadas e Justiça. O terceiro problema que a tua questão levanta é que é o seguinte, eu vivi a campanha aqui em São Paulo. São Paulo é o único estado da federação, Sandra, e eu fiz esse levantamento com todos os 27, que nunca houve rotatividade do poder entre esquerda, centro-esquerda e direita. É único. Aqui vinha uma hegemonia do Jânio, não, Adhemar de Barros, Jânio, Maluf... Covas depois, né? Houve um pequeno intervalo, governo mais progressista, que foi Montoro e Covas, aí veio Alckmin e veio essa coisa que está aí. E aqui em São Paulo, você tem um conservadorismo político nas cidades do interior que é barra pesada. Eu vivi isso quando fui candidato a governador. É tanto que o PT ganha na cidade de São Paulo, mas não ganha no estado. Ganhou Sim. aqui 3 vezes. Então, veja bem, nós temos que ter um projeto de disputar a eleição em São Paulo. Aí é a responsabilidade do PT. Um projeto de programa, nós temos que ter a implantação do partido no estado, nós temos que ter uma discussão sobre a realidade de cada região, porque São Paulo é um país. Inclusive, eu fazia campanha aqui da seguinte maneira, eu ia para Araçatuba, aí eu fazia a região, ia para Ribeirão Preto, fazia a região. Fazia a região é andar em todas aquelas cidades. E eu fui para o segundo turno porque eu visitei 620 municípios. São 645, 650. A minha presença era porque eu quando fazia campanha, eu gosto muito de estar na rua. A rua, para mim, 2 coisas para mim é diminuir a minha pressão, porque vocês sabem que eu tenho pressão alta. Mas a minha pressão fica equilibrada quando eu vou para a rua para fazer campanha e quando eu uso a tribuna. Eram as 2 coisas que... Você vai sair do barraco, então, super bem. Vou sair leve. Então, quando eu vou para a rua dialogar, discutir, brigar, é ótimo. Então, eu fazia isso no parlamento. Obstrução, discussão, provocação, eu gostava, isso me encanta. Então, eu fazia muito isso em São Paulo. Então, falta ao PT um projeto para São Paulo. Aí eu concordo contigo. Agora, nós vamos ter... A eleição, ela é disputada nacionalmente. Qual é o nosso grande desafio? É construir um arco de aliança progressista e democrática para disputar a eleição em 2022 e barrar esse capitão. Mas qual é a tarefa número 0? É barrar a crise sanitária. Porque, pessoal, se essa crise sanitária não for barrada, o que vai sobrar para 2022? Lembrem bem, o avanço da pandemia no Brasil pode representar para esse capitão o que a Guerra das Malvinas representou para as Forças Armadas da Argentina. Isso pode acontecer um hecatombe, pessoal. Você já imaginou 4 mil mortes por dia, como é a previsão de alguns cientistas, de alguns médicos? Quer dizer, brincaram com a pandemia, negaram o isolamento, não se preveniram com vacina e agora pode perder o controle, numa situação em que o Brasil pode ser considerado uma ameaça à humanidade. Vocês viram um artigo que tem hoje, de um articulista da Folha, o Freire, Vinícius Torres Freire, que ele prega a rebelião contra o governo e ele diz que pode chegar a um ponto que nós temos que criar um governo de emergência. Porque quando... Vocês sabem que aí, já quem está discutindo um pouco de filosofia, o surgimento da democracia no século XIX produzia uma tese. Quando os governantes não respeitam a vida, os direitos e garantias, existe o direito de rebelião.
o direito à desobediência civil. Você sabe que tem esse princípio, né? Então, é lógico que nós estamos vivendo uma situação delicadíssima, muito delicada. E, nesse sentido, eu acho que a gente devia fazer um acordo. Se o PT tiver nome, vai. Se não tiver, ou se outro partido tiver nome viável, o PT tem que ceder e apoiar. Eu defendo isso como uma aliança da esquerda. Por exemplo... Você fala isso para que âmbito? Nacional, estadual? Nacional, eu acho que é no âmbito nacional e estadual. É mais fácil para o PT no âmbito estadual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. São Paulo, na prefeitura, a gente devia ter feito, desde o primeiro turno, uma aliança com o Boulos. A não ser que o Haddad fosse o candidato. Se o Boulos é candidato a governador, ele parte de um patamar elevado, então nós podemos conversar com ele. Mas aí precisa também conversar com o Lula. Porque uma aliança, pessoal, é uma relação de confiança. Você faz parcerias políticas. Agora, eu digo para vocês, essa discussão, ela praticamente está vetada na esquerda e no PT. Por quê? Porque nós temos uma hecatombe pela frente, que é a crise sanitária. Ou nós diminuímos a crise sanitária, então todos nós podemos ir para o buraco político, para não ir para o buraco. Então, nesse sentido, é que eu acho que o desafio de São Paulo é muito grande. São Paulo, viu, Sandra, é um estado em que você tem uma direita orgânica, coisa que não tem nos outros estados. Aqui se formou. Isso vem da Revolução de 32, veio da teoria que teve na USP, o Centro Elaborador, a grande imprensa, o peso que tem em São Paulo, essa visão, o PT, por outro lado, o PT nasceu em São Paulo, então a contradição capital e trabalho é muito intensa em São Paulo, porque o PT nasceu aqui. Então, isso é por bem e por mal. Nós temos que decifrar o enigma de São Paulo. Agora, só podemos decifrar... Só fazer uma parte, Genuíno, eu sou de Barueri, e você conhece bem aqui Barueri. Bastante. E você sabe que representa Barueri é bem São Paulo, essa coisa de ser bem tradicional, de sempre a direita estar dominando, né? Então, a gente vive isso aqui bem... Cada cidade de São Paulo, pessoal, tem uma direita tradicional. Você pega esse Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Campinas, Araraquara. É uma direita muito consolidada. E ela criou instituições como Lions Club, Rotary, a igreja muito conservadora nessa cidade. Então, o processo é um processo mais lento. Eu costumo dizer que é mais fácil o PT ganhar a eleição nacional do que ganhar a eleição em São Paulo. Eu constatei, não sei se essa é a sua percepção, venho constatando isso há alguns anos, que nós temos alguns tipos de comitês informais da direita. O que eu estou me referindo? A academia de musculação, o instituto de beleza, o consultório médico. Aí, nesses ambientes que pareceriam políticos, eles também estão funcionando como pontas de lanças avançadas do bolsonarismo. Empresas privadas, inclusive. Os carros, aí também, os carros de Uber. Os Ubers, sim. Taxista. Mas Uber e taxista é por causa da rádio. As rádios paulistanas são todas de direita, de uma direita tosca. Aí, Alessio, você tem razão. Isso é o que se chama, na teoria política, o conceito de hegemonia do Gramsci. Você cria aparatos de hegemonia. Salão de cabeleireiro, salão disso, salão daquilo, Rotary Club, várias instâncias privadas. Eu acho que cabeleireiro, barbeiro, instituto de beleza é comitê político, sim. Essas instituições privadas constroem uma hegemonia. E a esquerda tem que construir uma contra-hegemonia. A contra-hegemonia exige uma questão que volta ao início da nossa conversa. Você tem que fazer uma disputa cultural, uma disputa política e ideológica. Então, se você não entrar nesses poros, nessas entranhas, nesses nichos para dialogar, igrejas, todas essas instâncias privadas, é muito difícil você criar uma contra-hegemonia. Você sabe que o conceito do Gramsci de hegemonia é a combinação entre guerra de pulsão e guerra de movimento. Você faz a guerra de pulsão antes de fazer a guerra de movimento. É quando você resiste, acumula força. A guerra de movimento é quando você está num estágio de virada.
Eu acho que nós fizemos essa vitória em 2008, em 2002 com o Lula na presidência. Mas nós não consolidamos uma contra-hegemonia popular democrática. A formação de núcleo, que é muito importante. Exatamente. Aí vem a formação política, os meios de comunicação, a relação com os movimentos sociais. Muita gente foi para o Estado, de uma certa maneira a gente acabou estatizando o PT, porque o PT foi para o Estado. Você ganha uma prefeitura, todo mundo quer ir para a prefeitura. Então, é nesse sentido, porque, veja bem, por que essa situação é grave, meninas e meninos? Porque o Estado brasileiro é um Estado autoritário oligárquico. O Estado brasileiro, aqui nós não tivemos uma revolução burguesa como na França, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra. Aqui a transição foi do conservadorismo para a modernidade. As mudanças aqui foi naquele lema do velho Antônio Carlos Magalhães da Bahia, né? Na Bahia não, de Minas. Vamos fazer uma revolução antes que o povo faça. Então a gente faz a mudança por cima para nada se mexer, como diz o livro do Lampedusa. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Então, essa transição conservadora vai criando uma aparência enganadora. E eu acho que esse problema você só enfrenta se criar uma contraposição. Por isso que a grande missão do partido político, pessoal, é disputar contra a hegemonia. É disputar uma contraposição. Então, por exemplo, os núcleos do PT, os diretórios do PT, a estrutura do PT, os centros culturais, por que eles estão sendo tão violentos contra a cultura e contra a academia, e contra a universidade e contra a educação? Porque eles sabem que esses setores aí são a área sensível. Eu costumo dizer que isso é o nervo exposto da nossa boca, porque é por aí que a água entra e mais dói, ou começa a doer por aí. Então, eles estão liquidando essa ideia da identidade cultural, da diversidade, das grandes experiências culturais que surgem, porque essa destruição conservadora, ela faz parte dessa pulsão fascista. E aí o PT, ele tem que ser um partido da contra-hegemonia. Hoje nós estamos numa defensiva, porque o controle se dá por eles. E nós temos que acumular força para fazer esse enfrentamento democrático. É um enfrentamento democrático. Aí você tem que ter eleição e não só eleição. Então, mas aí, Genuíno, você entrou numa questão que nos grupos, até a Renata pode me ajudar com essa questão, e quem mais comentou ali no grupo, né? Que é o seguinte, você está falando, então esse enfrentamento tem que ser democrático, ou seja, vai ser pelo trabalho político do dia a dia. Eu não dou sossego no caixa do supermercado, eu não dou sossego na farmácia. Onde eu entro, eu estou fazendo política, né? A minha filha até ri de mim, mãe, você ficou chata, você está ficando uma pessoa chata. Eu não dou folga. Mas o que a gente viu nos últimos tempos foi a falência do sistema eleitoral, da instituição democrática, né, do Estado democrático. Assim, tiraram uma presidenta sem que ela tenha cometido um crime. Prenderam você, o primeiro de todos, né? A primeira leva. Prenderam o Lula, que agora está inocentado, está livre. Mas o que eu quero dizer, assim, então o que acontece na cabeça de muita gente, eu vejo, como eu sou professora, eu vejo muitos jovens com esse discurso também. Isso é falência, o voto não vale nada, a gente tem que fazer outra coisa. Daí também começa a vir esses jovens que tinham o perfil que você tinha, quando você foi para a clandestinidade, para Araguaia. Vamos fazer uma revolução, o Estado democrático burguês não funciona, ele é sempre ele será corrompido e etc. Então, eu acho que existe uma dúvida entre todos, aliás, uma crítica das mais importantes contra a candidatura do Haddad foi essa, né? Ao se candidatar, o Haddad, o PT, né, legitima o golpe, porque faz de conta que o processo eleitoral está valendo, né? Então, eu estou dizendo aí, são muitas dúvidas que as pessoas têm hoje sobre o que é, como resistir, o que é fazer política hoje. Enfim, Rê, quer dar uma completada? Claro. Porque você tinha colocado no grupo assim, o que é ser revolucionário hoje? Sim, é. Olha, primeiro, eu vou pegar pela questão mais geral, Renato, o que é ser revolucionário? A gente teve uma ideia muito prosaica de revolução. Revolução é a ideia de um confronto, de um dia, uma hora, assalto ao Palácio de Inverno, assalto ao bunker. Isso é um momento. Revolução é, primeiro, uma atitude. Segundo, revolução é um caminho processual. Terceiro, a revolução é você destruir
os valores do status quo, do capitalismo e do conservadorismo. Revolução é você ter uma visão multifacetada da vida. Você tem que trabalhar no plano cultural, no plano político, no plano econômico, no plano social, no plano ideológico, no plano da religião. Eu posso trabalhar no plano da religião na medida em que, para mim, a religião é a lei da consciência. E eu não discuto porque é a lei da consciência. Não pode ser a lei do dinheiro nem do poder. É a lei da consciência, o respeito à subjetividade dos indivíduos. Então, nesse sentido, eu acho que, primeiro, a revolução é você ir na raiz. Aí eu pego o que o Lula falou ontem. Radical é ir na raiz. Você tem que criar uma contranarrativa de que uma nova sociedade é possível. Então, essa ideia de você construir um novo modelo de vida, de sociedade, de cidade, de comunidade, de relação social é fundamental. A partir daí, eu acho que nós temos que combinar. Tudo que existe na sociedade a gente tem que disputar. Por exemplo, a eleição é um grande momento, primeiro, para a gente conscientizar. Segundo, para a gente ganhar voto. Terceiro, para a gente ter vereador, deputado ou governador comprometido com essa visão que eu expus anteriormente. Agora, se você ficar só em eleição, como em parte o PT ficou, a institucionalidade do Estado brasileiro ela é oligárquica e elitista. Você tem que fazer mandatos coletivos, você tem que fazer mandatos solidários, você tem que criar conselho de mandatos, seja de vereador, de deputado, você tem que ouvir a população. Por exemplo, eu vou dar uma experiência aqui que eu conheci na cidade de Tatuí. A cidade de Tatuí tem um jovem, o Eduardo Salu, que ele é a segunda vez que ele é vereador, ele é um jovem, a primeira vez com 24 anos, ele foi eleito vereador, ele criou um ambiente chamado, uma casa que chama Praxe. Aí é o gabinete dele, é um salão de música, é um salão de educação física e também um salão de reunião. Aí o mandato dele é produto dessa ação coletiva. Quando a política no Brasil ela tem um viés de ser individualista, a política tem que ser uma ação coletiva. Então, nesse sentido, eu acho que quando as pessoas caem nessa visão negativista, primeiro que eu acho que hoje falar em confronto, falar em clandestinidade, isso não tem sentido. Primeiro que com o Estado que tem aí, só em você pensar nisso já está destruído. É diferente dos anos 60 e dos anos 70. Segundo, qualquer alternativa que não envolva o povo, pessoal, morre no nascedouro. Por que a Bolívia derrotou o golpe? Porque o povo se mobilizou. Por que o Chile está tentando reconstruir democraticamente o país? Porque o povo foi para a rua. Por que no Equador está tendo uma eleição extremamente disputada? O povo foi para a rua. Por que o Trump foi derrotado nos Estados Unidos, independente da eleição do Biden? Porque houve um grande movimento de massa contra a violência racial. Portanto, a sorte da esquerda é mobilizar as multidões. Ou a gente mobiliza as multidões com paciência, com determinação, ou então não tem saída. Eu vou ser muito franco para vocês. Não tem saída. Quem sabe com essa... Eu acho que tem muito bolsonaristas já se arrependendo depois dessa matança generalizada pelo modo como o governo está instigando a doença, né? Eu lembrei de uma vez que o Alessio falou que esse governo não é conservador, ele é destruidor, né? É destruidor, porque ele se baseia na destruição aniquiladora. Aliás, tem um livro, tem até ele aqui, da Noemi Klein, uma filósofa canadense, que ela diz, é a teoria do choque. Exato, tem documentário, aliás, para quem está ouvindo documentário, A Doutrina do Choque, está aí o documentário maravilhoso no YouTube.